Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos também a proteção maternal da Virgem Maria para todos nós, para que ela possa iluminar as trevas da nossa escuridão, abrir nosso coração com a força do Espírito Santo, para que nós possamos aprender sobre as verdades de Deus e conhecê-lo e amá-lo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podemos assentar, por gentileza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Estimados irmãos, há uns 7 anos atrás, uns 8 anos atrás, eu comecei essa minha missão de falar publicamente, com muitas dificuldades, até hoje tem uma certa dificuldade, às vezes embora não parecer tanto, mas uma das primeiras experiências que eu tive foi numa roça, num sítio, uma roça, celebrar a palavra num lugar aí na Diocese da Conchinchina, e nisso, na celebração, a igreja estava cheia, a igreja cheinha, e uma criança começou a chorar na igreja. Chorava muito na igreja e não parava de chorar. E nisso, a mãe, parece que ela ia tirar a criança da igreja, Eu, de uma forma muito tímida, mas querendo ajudar um pouco a mãe, peguei e disse para a mãe, eu espero, não preciso tirar a criança aqui dentro da igreja não, porque o choro dela não está me incomodando não. Mas só que eu acho que a mãe estava um pouco estressada com a criança, ou comigo, não sei, Ela falou assim, eu sei que o choro da criança não está te incomodando, mas só que a sua voz está incomodando a criança. Aí ela tirou a criança lá, mas é bom que ajudou, Mas com o tempo a gente vai superando. Pois bem, gente, eu espero que a minha voz não incomode vocês hoje também não, Espero que ninguém cochile. Se alguém cochilar, a gente tem umas pessoas com uma garrafa d'água ali, a gente não vai dar água não, a gente vai derramar água também, sabe? E vai ajudar. Não está fazendo calor, gente? Aqui, não está com frio, mas é assim mesmo, Pois bem, gente, que bom que vocês estão aqui hoje, nesta tarde de sábado. Poderia estar fazendo 1001 coisas e vocês estão aqui nessa escola aprendendo mais sobre Jesus, sobre a sua igreja e sobre os seus santos ensinamentos. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Hoje também, amanhã, segunda, é o dia das Sagradas Escrituras. E na Escritura e com a tradição da nossa igreja, aliada à sabedoria do magistério, nós vamos conhecer mais sobre Jesus, sobre a sua única e santa igreja. E a partir disso, nós somos chamados a amar. A partir disso, nós somos chamados a crescer na fé, na caridade e na esperança. E hoje nós vamos falar um tema complexo, 40 minutos para vocês, uma coisa que tem que falar
em um ano no mínimo, viu gente? Mesmo assim não termino, mas eu vou tentar resumir em 40 minutos tudo o que vou falar para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho só sobre a criação dos homens e do homem e da mulher, e vamos falar um pouquinho sobre o pecado original. Todos nós temos, ao estudar a criação, ela desperta dúvida nos nossos corações. Poderíamos falar que esse estudo da criação é um dos temas mais instigantes da modernidade. Todos nós temos essa curiosidade, de saber para onde que nós vamos, de onde nós viemos, para onde nós voltaremos. Por isso, nós somos chamados a crescer na fé. Ao saber mais sobre a criação, sobre a criação do homem, da mulher, dos anjos, nós vamos nos conhecendo eles mais. E a partir do momento que a gente conhece mais sobre a criação, a gente vai amando mais. Como dizia Santo Agostinho, ninguém ama aquilo que ele não conhece. Sei lá, se um rapaz mora do lado de uma moça, nunca viu aí não tem como amá-la. Mas às vezes quando ele vê a primeira vez a moça, aí fala assim, amor à primeira vista, Já viu aquela história, gente? Pois bem, quando nós vamos conhecer as verdades da nossa fé, quando nós vamos crescer nesta escola de santidade, que é a escola santa escolástica, não tem como não amar, mas que nós possamos perseverar neste caminho. Que Santa Escolástica e São Bento nos proteja nessa missão, não é verdade? Pois bem, o tema da criação, nós falamos que, no livro que vocês têm como matéria base, nós falamos lá, por exemplo, a costureira criou uma roupa diferente, criou uma nova moda. O artesão criou a cozinheira criou um novo prato. Um cientista criou uma nova coisa. Essa palavra criar, ela é um pouco usada de uma forma errada desse jeito. Por quê? O nosso Deus que cria. E como que ele cria? Como que ele criou o mundo? Como que ele criou os anjos? Como que ele criou o homem e a mulher? Ele nos criou todas as realidades visíveis e invisíveis, criou do nada. Ou seja, se nós formos um artista, nós vamos fazer uma criação a partir de algo, a partir de uma matéria-prima, não é verdade? Sei lá, uma pessoa para criar um pão, ela tem que ter a farinha, tem que ter a água, tem que ter o sal, o açúcar, os ingredientes nós podemos falar. Por isso que essa palavra às vezes é um pouco descontextualizada. Só Deus que é capaz de criar, só Deus que cria. E Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis a partir do nada. Do nada Ele nos criou. Lá do livro do Gênesis, nós podemos ler um pouco lá, E Deus criou tudo. Criou a água, criou o ar, criou os animais, criou Vamos lá. E Deus disse, haja-se luz, e houve a luz. E Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas, Deus chamou dia e as trevas chamou noite. Houve a tarde e a manhã. Lá no versículo 10, ele vem nos dizer, 9 e 10. Deus disse, junta-se num único lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi ao elemento seco. Ao elemento seco, Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas chamou o mar. E Deus viu que tudo que Ele criou era bom. Deus cria as coisas e percebe que as coisas são boas. E Deus, uma das criações de Deus, Ele criou, como nós sabemos, as coisas visíveis e invisíveis. E uma das coisas invisíveis que Ele criou é os anjos. As primeiras obras da criação divina que conhecemos, Deus não tem por que dizer-nos tudo, nós não precisamos saber de tudo, mas uma das criações de Deus são os anjos.
O anjo é um espírito, que quer dizer um ser dotado de inteligência e vontade, mas sem o corpo que nós temos, sem dependência alguma da matéria. A alma humana também é um espírito, mas a alma humana nunca será um anjo, nem sequer durante o tempo em que, separada do corpo, pela morte, esperar a ressurreição. Pois bem, gente, nós sabemos que Deus criou os anjos. E, desde o início da criação, houve-se um problema. Deus criou todos os anjos bons. Porém, alguns destes anjos, devido à soberba, devido à inveja, devido ao não querer obedecer a Deus, se rebelaram contra Deus. Disseram o famoso non serviam, não servirei. Pode voltar uns dois slides, fazendo um favor. Nas Sagradas Escrituras, enumeram-se os arcanjos, os principados, as potestades, as virtudes e as dominações, os tronos, os querubins e os terafins. Todos eles foram criados para amar a Deus, para servir a Deus. Porém, como nós sabemos, na história da nossa fé, alguns destes anjos se rebelaram contra a lei de Deus. Acharam que eram tão poderosos, acharam que eram tão soberbos e decidiram a não servir a Deus, a não obedecer a Deus. Foi daí que surgiram os anjos maus. Eles foram criados bons, mas se fizeram maus. Poderíamos fazer uma comparação um pouco pobre, mas que nos ajuda a ilustrar um pouco. Quem já conviveu com uma pessoa que vivia a santidade, que vivia o bem, que vivia o perdão, que vivia a fé, mas aquela pessoa, devido a N fatores, decidiu não amar, decidiu não mais ser bom e se entregou às suas vontades, aos seus desejos. Poderíamos falar que esses anjos se rebelaram contra Deus e eles foram precipitados no inferno. O inferno é uma criação demoníaca e, infelizmente, muitas pessoas relativizam o inferno, muitas pessoas relativizam os anjos maus, os demônios, e eles existem, né? Depois eu vou ler um trechinho para vocês numa catequese do Papa Francisco, quentinha, de quarta-feira dessa semana, onde ele vai falar dos anjos maus, da nossa necessidade de nós fugirmos com ele e não dialogarmos com ele. Lá na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, nós podemos conhecer um pouco mais sobre o que São Paulo fala dos anjos. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Com efeito, a nossa luta não é contra a sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelos ares. Amados irmãos, qual que é a principal missão, ao contrário desses anjos? Os anjos decaídos, os anjos maus. É fazer guerra contra Deus e fazer guerra contra os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Somos nós, aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 12, cujo memória nós vamos celebrar até no dia de amanhã, na verdade é o domingo, mas amanhã é o dia de São Miguel Arcanjo, né? Muitos de vocês estão fazendo a quarentena. Alguém já viu o São Miguel aí? Não, mas sabemos que ele existe, através da tradição da igreja, através das Sagradas Escrituras, através do magistério que sabe interpretar corretamente as Sagradas Escrituras. Lá no Apocalipse 12, nós podemos conferir depois lá, nós vemos uma mulher grávida que estava prestes a dar à luz a um filho. E aquela mulher estava sendo perseguida pelo dragão. E o dragão estava pronto a devorar os seus filhos.
no documento do Concílio Vaticano Lumen Gentium, capítulo 63, lá vai falar que essa mulher é a figura da Virgem Maria. E esta mulher também é a figura da igreja, que sempre foi perseguida pelo dragão, pelo mal. E, sobretudo, por causa de quem? Do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que veio para governar as nações com cedro de ferro. E a partir desse momento, Deus manda um protetor para essa mulher. E quem que ele manda? A guerrear contra o dragão. São Miguel. Lá no livro do Apocalipse fala que São Miguel guerreou contra o dragão, o venceu. Porém, aquela mulher recebeu 2 asas e foi elevada a um deserto. Porém, o dragão foi precipitado à terra, morrendo de ódio daquela mulher e morrendo de ódio dos filhos de Deus. E lá no último versículo do capítulo 12 do Apocalipse, vem falar quem que são esses, né? Quem são os filhos de Deus? Aqueles que mantêm o testemunho em nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que observam os mandamentos. Se nós não estamos tendo combates em nossas vidas, é sinal que algo está errado. Quando a gente decide o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, automaticamente a gente vai nos deparar com obstáculos colocados pelo mal em nossas vidas. Vou ler para vocês um pouco da catequese do Papa Francisco que ele disse essa semana, na quarta-feira. Vou ler só uma parte dela. Hoje, fala do Papa Francisco, dessa quarta-feira. Hoje assistimos a um estranho fenômeno relativo ao diabo. A um certo nível cultural, considera-se que ele simplesmente não existe. Quantas pessoas falam que o mal não existe, né? O diabo seria um símbolo do inconsciente coletivo, ou de uma alimentação, ou em síntese. O diabo seria uma metáfora. Mas a maior astúcia do demônio é levar a crer que ele não existe, como escreveu Charles Baudelaire. Ele é astuto, faz-nos crer que ele não existe e assim domina tudo. Ele é ardiloso. E, no entanto, o nosso mundo tecnológico, Papa Francisco vem me falar, o nosso mundo tecnológico e secularizado está repleto de magos, de ocultismo, espiritismo, astrólogos, vendedores de feitiços, vendedoras de feitiços, vendedores de amuletos e, infelizmente, verdadeiras seitas satânicas. O diabo foi expulso pela porta, mas voltou a entrar, disse-ia pela janela. Expulso pela fé, ele volta a entrar com a superstição. E se fores supersticiosos, inconscientemente dialogas com o diabo. E o Papa Francisco vem falar, né? Com o diabo não se dialoga. Com o diabo não se converte. Este anjo mau que se rebelou contra a vontade de Deus, só no Novo Testamento ele é citado mais de 500 vezes. E tem pessoas que falam que ele não existe, né? Nós devemos temer o mal? Não, nós devemos combater o mal, como nós ouvimos na leitura de São Paulo, né? E como que nós vamos combater o mal? Combater o mal, vamos combater com o bem, com a santidade, com oração. Pois bem, vamos falar um pouco quem são esses anjos, falar um pouco da existência dos anjos bons e dos anjos maus. O Criador do céu e da terra, que é Deus, criou todas as coisas visíveis e invisíveis. A existência dos seres espirituais não corporais, como nós ouvimos, e que as Sagradas Escrituras habitualmente chama de anjos. É uma verdade de fé. O testemunho das Sagradas Escrituras é tão claro como a unanimidade da tradição da nossa igreja. O anjo é o nome do ofício, ou seja,
Anjo é nome de missão que ele tem, não de natureza. Deseja saber o nome da natureza do anjo? Poderíamos falar que ele é espírito. Desejamos saber o seu ofício, a sua missão? É ângelo. O que significa essa palavra? Mensageiro, portador de uma mensagem de quê? De Deus. O anjo Gabriel apareceu a Maria e disse: Ave cheia de graça. Ou seja, era o portador da palavra de Deus. É o anunciador da palavra de Deus a todas as pessoas. E nós também, no dia do nosso batismo, nós recebemos o quê? Nós recebemos o anjo da guarda, para nos guardar, nos iluminar e nos dar conselhos. Outro dia eu fiz a experiência, o anjo da guarda falando, não faz isso, não faz isso. E o que a gente faz? A gente pega e faz. Vai dar certo? Não. Ele nos dá os alertas, Nós precisamos ser dóceis aos clamores do nosso anjo da guarda. Docilidade. É isso que ele nos pede. Tem hora que a gente tem que fazer, não é o que a gente quer, é o que a gente precisa ser feito. Porque às vezes o homem quer? Como diz um filósofo lá da Grécia Antiga. O homem quer buscar o prazer e fugir da dor. É iguais os animais. Busca a sombra, foge da dor. Se eu não me engano, esqueci o nome desse filósofo que fala sobre essa doutrina, ele resumiu bem a nossa vontade, E nós queremos e precisamos querer o querer de Deus. Porque Ele cria do nada. Ele nos criou. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho da doutrina do homem, E nós vamos falar também, complementando um pouquinho a respeito dos anjos, nós vamos falar um pouquinho sobre como que foi a queda dos anjos. Como que eles se rebelaram contra Deus. Por detrás da opção, da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, há uma voz sedutora oposta à voz de Deus, a qual, por inveja, os fez cair na morte. As Sagradas Escrituras e a tradição da nossa igreja vêm falar sobre esses anjos, Satanás ou diabo. Segundo o ensinamento da igreja, este anjo foi o primeiro anjo bom, criado por Deus, naturalmente bom, mas ele por si só é que se fez mal. Os anjos que eram bons por vontade própria, pois eles são dotados pela vontade própria, eles se decidiram ser maus. A Escritura fala de um pecado desses anjos. A queda consiste na livre opção desses espíritos criados que, de uma radical e irrevogável, recusaram a voz de Deus, a vontade de Deus e ao seu reino. É de caráter irrevogável da sua opção, e não uma falha na infinita misericórdia de Deus. Ou seja, Ele os criou perfeitos, Ele os amou, Ele os quis, Ele os deu uma missão, mas eles disseram não a Deus. É de caráter irrevogável da sua opção e faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não há arrependimento para eles depois da queda, tal como não há arrependimento para os homens e as mulheres depois da nossa morte. Ou seja, nós todos somos chamados a viver o bem, a praticar o bem, a viver o bem, a andar no bem. Mas, ao mesmo tempo, a fé católica, os ensinamentos de Cristo, é um convite que Ele nos faz, não uma imposição, porém um convite que vai gerar frutos em nossas vidas, frutos de felicidade, frutos de salvação, frutos de misericórdia, mas ao mesmo tempo, se nós não acolhermos a palavra de Deus, nós vamos acolher o quê? O pecado.
E o pecado, de certa maneira, é uma rebeldia para contra Deus. E São Paulo vem nos falar sobre o pecado, né? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Aqui na nossa vida passageira e, infelizmente, na vida eterna. Por isso, todos nós somos chamados ao arrependimento, aqui, hoje, agora, antes da nossa morte. Nós não sabemos qual o dia da nossa morte, qual será o chamado. E diante, como nós não sabemos o dia nem o chamado, nós somos chamados a amar a Deus a partir de hoje, a partir de agora. Sobre o mistério do mal, no seu poder infinito, Deus podia sempre ter criado um mundo melhor. No entanto, na sua sabedoria e bondade infinita, Deus quis livremente criar um mundo em estado de caminho, para que a perfeição seja buscada em nossa vida. Às vezes nós perguntamos nas nossas realidades, né? Por que existe o mal? Por que existe o sofrimento? Por que existe a dor? Por que existe o pecado? Deus nos ajuda, Deus nos dá força. E a partir do nosso braço, da nossa ajuda, a partir da nossa vida, Ele quer modificar o mundo. Jesus era o Cordeiro de Deus, aquele que tirava o pecado do mundo, não é verdade? São João Batista apontava, né? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E nós, no dia do nosso batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, filhos adotivos, mas com direito à herança a herança da felicidade, a herança da santidade, pois está escrito nas Sagradas Escrituras, né? Sede santo, porque o nosso Pai lá no céu é santo. E como que nós vamos tirar o pecado do mundo? Imitando a Cristo, fazendo o que Ele fez, praticando o que Ele nos ensinou, seguindo o seu exemplo, a sua santidade. Por que o mundo não está melhor? Porque às vezes a nossa indiferença. Por que a nossa família não está melhor? Porque às vezes nós temos a oportunidade de fazer o bem e nós ficamos de braço cruzado. Como diz São Paulo na sua carta aos Hebreus, sem derramamento de sangue não há redenção. Ou seja, o nosso Deus, que nos criou sem a nossa ajuda, Ele quer salvar com a nossa ajuda. Já dizia Santo Agostinho. Daqui a pouco vou falar um pouco do homem, né? Nós fomos criados através da nossa união do nosso pai e de nossa mãe. Nosso pai deu os gametas masculinos e a nossa mãe deu os gametas femininos, né? O óvulo com um espermatozoide. E nisso nós fomos criados. Porém, Deus que nos infundiu uma alma. Deus que nos deu a vida. E por isso, nós precisamos amar e servir a Deus. Por isso que nós devemos buscar o sentido de nossa vida. E qual o sentido da nossa vida? Amar e servir a Deus. Quem não tem esse sentido na sua vida, a sua vida fica vazia. Quem busca viver o seu pleno sentido da sua vida, tem uma razão para viver. Tem uma razão para levantar todas as manhãs. Tem uma razão para perseverar no caminho de Deus. Os anjos, pode voltar um pouquinho, os anjos e o amor. Quando Deus criou os anjos, dotou cada um de uma vontade que o faz supremamente livre. Sabemos que o preço do céu é amar a Deus. Bela frase essa, né? Qual o preço do céu? É amar a Deus. E como que Ele nos amou? Enviando o seu Filho único. E Ele amou tanto o mundo, que somos nós, que entregou o seu Filho por nós numa cruz. E Ele fez aquele sacrifício redentor, curativo. E nós, ao olhar para contemplar Jesus na cruz, nós somos curados. Ao buscarmos o fruto dos seus sacramentos na sua Santa Igreja, nós vamos ser curados e nos chamados a amar. E assim como Ele nos amou, nós temos essa missão de amar um próximo. Por um ato de amor a Deus, um espírito, seja anjo ou alma humana, fica habilitada a ir para o céu. Sob a chefia de um dos anjos mais notáveis, Lúcifer, que significa portador da luz,
o pecado do seu orgulho o afastou de Deus. Muitos anjos e o terrível grito non serviam, ou seja, não servirei, não obedecerei, percorreu os céus. E assim começou o inferno, porque o inferno é essencialmente uma separação total de Deus de um espírito. O inferno foi uma criação desses demônios, e para lá eles foram jogados, né? E o inferno, nós ouvimos hoje no Evangelho, né, durante 3 vezes no Evangelho de Marcos, se eu não me engano, versículo 44, 46 e 48, nós vamos falar do inferno, né? Onde o verme não para de roer, aonde o fogo nunca não se extingue. Como é que é o inferno? Para nós falarmos do inferno, nós temos que usar poderíamos falar que nós usamos a metáfora, usando essa linguagem humana. Para explicar coisas invisíveis, nós usamos coisas visíveis, né? A existência dos anjos. Eles são, São Miguel, nós temos em nossa igreja, né? Como que é a imagem de São Miguel? O homem, né? Com uma espada, né? Com uma cruz, derrotando o mal. Ou seja, para falar das coisas da eternidade, nós temos que usar a nossa linguagem que nós conhecemos. Não necessariamente as Sagradas Escrituras quer dar um dado totalmente científico, não. Ela quer nos ensinar verdades sobre a fé. Por isso que em matéria de fé e moral, as Sagradas Escrituras nunca erram. Pode errar dados históricos, pode errar lugares, porque às vezes fala do mesmo lugar, o outro lugar, o contexto é outro, mas em matéria de fé e moral, as Sagradas Escrituras não erram para nos ensinar. O diabo, toda a sua inteligência e todo o seu poder concentram-se agora em afastar do céu as almas a ele destinadas. O esforço do diabo encaminha-se agora incansavelmente no sentido de arrastar o homem e a mulher ao seu mesmo caminho, de uma rebelião para com Deus. Interessante, quando uma pessoa ama a Deus, quando uma pessoa procura servir a Deus, ela vai se afeiçoando a Deus. Ela vai buscando, tomando a afeição de Jesus Cristo, né? Ela vai tomando um ar angelical, né? Ela vai, fulano de tal é santo. Diz que ao contemplar uma imagem, uma face de um santo, muitas pessoas se convertiam. Imagine nós ao contemplar a face da Virgem Maria. Na Capela Sistina que se tem no Vaticano, pintada por Michelangelo, diz que Michelangelo queria pintar Jesus. E para pintar Jesus, Michelangelo buscou por muito tempo o jovem mais belo de Roma, o jovem mais ou menos da idade de Jesus e tal, e foi lá e pintou Jesus. Demorou muitos anos. Porém, Michelangelo passou 20 anos pintando a Capela Sistina, né, a Santa Ceia. Passou 20 anos, ele não tinha pintado Judas. E ele estava querendo buscar uma pessoa que relembrava a feição de Judas. E até que um dia, depois de 20 anos de ter pintado Jesus lá, faltava só o Judas, ele achou uma pessoa. E ele começou a pintar aquele homem representando Judas. E conta-se, não sabemos se é uma história verídica, mas tudo indica que sim, que ao finalizar aquela pintura, o Michelangelo notou uma coisa. O mesmo Jesus que tinha sido pintado há 20 anos atrás, o mesmo jovem que tinha pintado Jesus, era o mesmo jovem que tinha pintado Judas Iscariotes 20 anos depois. Ou seja, aquela pessoa, aquele jovem deixou de amar a Deus para amar as outras coisas. E ele foi se afeiçoando ao mal, ao pecado. Interessante, né? Não sei se já fizeram a experiência. Quando às vezes uma família adotiva, tem uns filhos adotivos. É uma família onde há tanto amor que às vezes os filhos adotivos parecem mais com os pais do que os próprios filhos da criança.
E ao mesmo tempo, quando a pessoa ama o pecado, ou sei lá, ama as drogas, ama outras coisas, ela vai se afeiçoando a isso. Já fiz uma das experiências mais fortes da minha vida, numa dessas minhas visitas à prisão. Falo isso com tristeza, mas sempre tem a separação nas prisões também. Em uma das prisões que eu fiz, uma vez numa cela, deveria ter uns 20 jovens, e esses 20 jovens lá, uns faltando mão, dedo, olho, e assim, aqueles totalmente tomados por causa da droga. Tanto que dor que gera nos corações. Uma das cenas que mais me marcaram na minha vida foi essa visita que eu fiz. Ou seja, jovens que às vezes não tiveram o ensinamento que vocês estão tendo aqui hoje. Claro que aqui vocês têm só apenas uma noção. Cabe a vocês investigar, buscar, conhecer mais. Através do catecismo, aquele livro amarelinho que vocês têm, através do livro também vocês têm a fé explicada, e dessa forma nós vamos conhecendo e amar a Deus para não amar o pecado. Podemos passar novamente. E Deus criou o homem. Homem e a mulher, Ele os criou. O homem é uma ponte entre o mundo do espírito e da matéria. A alma do homem é espírito, de natureza similar ao anjo, ou seja, parecida ao anjo. Seu corpo é matéria, similar em natureza aos animais. Porém, o homem não é anjo nem animal. É um ser à parte por direito próprio, um ser com um pé no tempo e outro na eternidade. Muitos filósofos definem o homem como um animal racional. Racional indica sua alma espiritual e animal o seu corpo físico. Nós somos seres animados, né? Dotados de ânima, alma. A alma que dá vida ao corpo. Quando a nossa alma decidir sair do nosso corpo, né? Quando Deus, que nos criou, decidir tirar a alma do nosso corpo, o que vai acontecer? Nosso corpo vai virar o quê? Um carro? Vai virar um cadáver, né? O que significa? Quem sabe o que significa esta palavra? Cadáver. Cadáver. Caro dato vermibus. A carne dada aos vermes. Pois bem, gente. Lá na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nós podemos ver que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente e que todo o vosso espírito, alma, corpo, seja guardado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama, Ele o fará. Pois bem, São Paulo vem falar outra categoria aqui, que todo o vosso espírito, alma e corpo seja guardado sem mancha para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós devemos preservar o nosso corpo. E o que nos faz falta? O que nos deixa impuros? É o pecado, né? É as desobediências. O que é o pecado? É uma revolta para com Deus. É uma revolta para com seus mandamentos, os seus ensinamentos. Como nós falamos, no dia do nosso batismo, nós recebemos a alma divina. No dia do nosso batismo, nós recebemos o anjo da guarda, um anjo protetor que nos aponta para o caminho do bem, que nos aconselha, que tem essa missão, né, de ser o portador da voz de Deus, para que nós sejamos obedientes aos nossos anjos, para que nós possamos purificar o nosso corpo e nossa alma para um dia nos encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. São João Paulo II gosta muito dessa frase: nós somos um corpo, nós não temos um corpo. Ou seja, parece que uma frase boba, mas se nós falarmos assim, não, eu tenho um corpo, ou seja, você vai meio que objetificar o corpo. Não, nós somos esta junção, né? Corpo, alma, espírito.
Porque nosso corpo não é um objeto, faz parte do nosso ser. Vamos ouvir um pouco aqui. O corpo não é como um instrumento da alma, algo que de parecido a um carro para seu condutor. Não, o corpo faz parte do nosso ser. A alma e o corpo foram feitos um para o outro, fundem-se, compenetram-se tão intimamente que, ao menos nesta vida, uma parte não pode existir sem a outra. Às vezes nós vivemos tempos, sobretudo devido à filosofia platônica, sobretudo na época de Santo Agostinho e outras mais, até nos tempos atuais, muitos falam que têm uma visão do corpo, uma visão um pouco negativa, falando que o corpo é o cárcere da nossa alma, ou seja, o corpo é a prisão de nossa alma. Não, o corpo faz parte de nossa alma. Nós devemos amá-lo, cuidá-lo, nada sem exageros também, né? Tem gente que considera o corpo, sei lá, tem gente que malha o corpo 7 vezes por semana, até dia domingo, e na hora de malhar o espírito, na hora de educar o espírito. Tem gente que tem uma alimentação toda certinha, toda regrada, toda cheia de vitaminas, toda cheia de suplementos, mas a alimentação da alma. Quem que dá vida ao corpo? Ânima. Nós somos seres animados. E a alimentação da alma, do espírito? E como que nós vamos fazer? Hoje vocês estão alimentando um pouco a alma e o espírito de vocês, conhecendo mais sobre Jesus, conhecendo mais sobre a criação das coisas visíveis e invisíveis, dos anjos, do homem e da mulher. Podemos passar? Como Deus nos fez? Não sem fundamento, dizemos que Deus nos fez à sua imagem e semelhança, enquanto o nosso corpo, com todas as suas obras, reflete o poder e a sabedoria divinas. A nossa alma é um retrato do seu amor de um modo especialíssimo. Sobretudo de uma forma especial, né? Quando Jesus quis se fazer homem, né? Quis se fazer criança e habitar entre nós, ele assumiu a nossa condição humana, né? Assumiu a sua condição de carne e osso, né? Para dignificar o homem e a mulher. E ele quis se fazer isso através de uma mulher, né? A Santíssima Virgem Maria. Diante da Santíssima Virgem Maria, nós devemos contemplá-la e amá-la. Ela não teve as desordens causadas pelo pecado. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a revolta, resumir um pouquinho, pular um pouco das partes, já tem 40 minutos, um pouco da revolta do mal contra Deus e às vezes a revolta que nós temos contra os ensinamentos de Deus, herdados lá dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá do o pecado original dos nossos primeiros pais, que de certa maneira, meio que indiretamente, nós fazemos parte desta realidade. Todos os homens descendem de um homem e de uma mulher. Adão e Eva foram os primeiros pais de toda a humanidade. Não há nas Sagradas Escrituras verdades mais claramente ensinadas do que estas. O livro do Gênesis estabelece conclusivamente a nossa comum descendência deste único casal, nossos primeiros pais, Adão e Eva. Podemos passar? E o que o livro do Gênesis ensina, sem especificações, é que o gênero humano descende de um casal original e que as almas de Adão e Eva, como cada uma das nossas, foram diretamente e imediatamente criadas por Deus. Alma é espírito, não pode evoluir da matéria e também não pode ser herdada de nossos pais, ou seja, a alma humana deve ser criada. Aí que está, né? O grande poder que o homem e a mulher têm no sacramento do matrimônio. Poderíamos falar que, claro, com a ajuda de Deus,
O homem e a mulher no sacramento no matrimônio, na união de um homem com a mulher, eles têm um poder semelhante ao poder de Deus, criar uma nova vida. Dar corpo a uma vida. Claro que sabemos que Deus que infunde a alma naquele ser, mas a beleza da união de um homem e de uma mulher no sacramento do matrimônio. Marido e mulher cooperam com Deus na formação do corpo humano, mas a alma espiritual faz deste corpo um ser humano que tem que ser criada diretamente por Deus e infundida no corpo da criança, do corpo embrionário. Ou seja, há a fecundação do óvulo ali através do espermatozoide e Deus infunde a alma naquele ser, naquele feto, né? O que vem essa palavra feto? Vem do latim, que significa uma criança pequena. É um ser pequeno, é uma criança pequena crescendo no útero de sua mãe. Eis o pecado original. O trágico é que, já vou finalizando a nossa reflexão antes de abrir para algumas perguntas, o trágico é que não foi um pecado só de Adão e Eva. Todos nós estávamos potencialmente presentes em nosso pai comum, em nossos pais comuns. Todos sofremos o pecado. Por decreto divino, ele era embaixador plenipotenciário de todo o gênero humano. O que Adão e Eva fizeram, todos nós fizemos. Teve a oportunidade de colocar-nos a nós, sua família, num caminho bem mais fácil, mas eles recusaram-se a fazê-lo. E todos nós, nossas famílias, sofremos essa consequência. A nossa natureza humana perdeu a graça na sua própria origem. E por isso dizemos que nascemos em estado de pecado original. Esse pecado original que veio lá dos nossos primeiros pais. Este pecado original que é curado no dia do nosso batismo. Por isso que nós temos que batizar as nossas criancinhas o mais rápido possível. O mais rápido possível nós levarmos até no batismo. Como nós ouvimos no Evangelho de São Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Ou também Jesus dizia, né? Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Como que nós vamos fazer isso? Levando as nossas crianças até Jesus no sacramento do batismo. No instante que a criancinha é batizada, não é o padre Anderson que batiza, é o próprio Cristo que utiliza o padre Anderson para batizar aquela criancinha. Pois bem, e o pecado original, mesmo no dia do nosso batismo, somos perdoados do pecado original, mas fica a ferida, né? Fica a inclinação ao pecado. Poderíamos falar que, na teologia, a gente fala que todos nós temos a fome peccati, ou seja, a fome de pecar. Todos nós. E cada um tem um ponto fraco, né? Cada um tem um ponto fraco onde o nosso adversário, que quer roubar a nossa alma, que quer nos levar à experiência do inferno, ele nos ataca. Uns é na bebida, outros é na comida, outros é na língua, outros é aqui. É o famoso tendão de Aquiles, né? Da mitologia grega, né? Aquiles foi banhado no rio por sua mãe, que era uma deusa, e Aquiles ficou invencível, né? Ele ficou invencível, ninguém conseguia matar Aquiles. Ele desviava de todas as flechas, de todas as batalhas. Porém, no local onde a sua mãe tinha banhado ele, segurado no seu tendão, no seu calcanhar, ele morreu, perdeu a sua vida através de uma flechada no tendão de Aquiles. Ou seja, trazendo a mitologia grega para a nossa vida, né? Todos nós temos este ponto fraco. E o nosso inimigo ataca neste ponto fraco. Como nós ouvimos no livro do Gênesis, né? A serpente lhe ferirá o calcanhar. E quem pisou a cabeça da serpente? A Virgem Maria. Como que ela fez isso? Sendo a mãe do nosso Salvador, sendo a mãe do nosso Redentor.
Por isso, nós devemos pedir a Deus para que nos dê força, para que nós possamos vencer as inclinações do pecado original. Ainda que o batismo nos devolva o maior dos dons que Deus deu a Adão, o dom sobrenatural da graça santificante não restaura os dons préternaturais, como os de estarmos livres do sofrimento e da morte. Perderam-se para sempre nesta vida. Ou seja, Adão e Eva foram criados perfeitos. Adão e Eva tinham dons préternaturais, ou seja, eles eram perfeitos. Porém, devido à sua desobediência a Deus e a sua obediência ao anjo do mal, eles foram feridos pelo pecado original. Eles começaram a fazer a experiência da morte. E nós fomos feridos por isso. Como nós falamos anteriormente, né, a única que foi preservada do pecado original, dessa forma de pecado, foi quem? A Virgem Maria, né? Por isso que ela é imaculada, por um milagre de Deus. Como foi? Não sabemos. Mas no momento da união de São Joaquim e Santa Ana, naquele momento da concepção, misteriosamente, no útero de Santa Ana, Maria foi santificada, Maria foi imaculada, preservada de todo pecado original. E por isso que ela foi feita isso para quê? Para ser a mãe do nosso Salvador. De Adão para cá, um só ser humano, sem contar Cristo, possui uma natureza humana em perfeita ordem. Quem foi essa pessoa? A Santíssima Virgem Maria. Quando ela foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, e porque repugna, passou aqui, que Deus tivesse contato, por indireto que fosse, com o pecado. Maria foi preservada desde o primeiro instante de sua existência da escuridão espiritual do pecado original. Pode passar mais um pouquinho. Pode passar mais dois também. Pecado venial. O que é o pecado venial? Onde você esteve ontem à noite, fui visitar um amigo. Quando na realidade a pessoa ficou em casa vendo televisão. Isso é um pecado venial, ou seja, uma pequena mentira. O pecado venial, ele é perdoado a partir quando a pessoa faz um momento de contrição, a pessoa vai na Santa Missa, no ato penitencial, a pessoa se perseguindo com água benta, a pessoa faz um perfeito ato de contrição, ela é perdoada do pecado venial. É um pecado mais leve que poderíamos falar. Porém, nós temos também, vamos passar para finalizar, que o tempo já está curto, o pecado mortal. Compara as cordas do pecado mortal com o pecado venial. Olha se vocês têm diferença, gente. Vamos lá. Venial, mortal. Quem fez o slide não fez muito bom não, sabe? Vou falar quem fez não, sabe? Aí ficou sem graça a pessoa que fez, não vou apontar quem que é não. Pois bem, o pecado, volta no pecado venial. O pecado venial, não poderíamos falar que ele é só uma cordinha bem de leve. Essa é uma cordinha grossa, aquela ali não solta não, né? O pecado mortal, o que ele faz? Vamos lá, passa para o mercado mortal. O pecado mortal são atos pelos quais o homem e a mulher com liberdade rejeita a Deus. É pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave e que é cometido com plena consciência, afirma o catecismo. Afirma o catecismo da Igreja Católica. Portanto, todo ato pecaminoso contra os 10 mandamentos é um pecado grave. Por nós falarmos de escuridão, né? Vamos pedir o Mateus para dar a luz aqui também, para a gente... Pode fechar. As dúvidas, brincadeiras à parte, mas ela que fez o estrago. Ficou perfeito o slide, viu? Mas é só erro nesse ponto ali. O pecado venial é uma cordinha, viu, gente? Não nos impede de andar, não. Mas o pecado mortal nos paralisa. Nos paralisa para quê? Não é para andar, não. Nos paralisa para o amar. Nos paralisa para o perdoar. Tem hora que as pessoas
eu não posso falar, mas não são poucas, não, são muitas pessoas que falam assim, você que tem, que eu não consigo perdoar meu irmão, não, tal. Aí o padre pensa, né? Mas claro, né? Claro que não consegue perdoar, mas você vai perguntar, quanto tempo que ela fez uma confissão? Ela está aí na missa? Se ela não tiver, qual é o terceiro mandamento de Deus? Guardar domingos e dias santos para o Senhor, ou seja, nós precisamos ir à missa todos os domingos. Porque se nós não formos, a não ser por um motivo grave, a gente está cometendo pecado mortal. E quando a gente está em pecado mortal, o que acontece? Nós estamos amarrados para o amar, amarrados para o perdoar, amarrados para o bem dizer ao santo nome de Deus. Gente, então que Deus os abençoe. É muito difícil falar de um tema que gasta um ano para falar em 40 minutos, mas ficaram dúvidas? Com certeza muitas, mas faz parte. Vou abrir agora para umas perguntas para vocês também. Para vocês, às vezes, esclareceram algumas questões, não precisa se preocupar não, que pode fazer quaisquer pergunta, não existe pergunta boba, viu gente? É melhor fazer uma pergunta aparentemente boba, mas não existe pergunta boba, do que guardar aquela dúvida para o resto da vida. E às vezes uma pequena fala, uma pequena pergunta ilumina o nosso coração, ilumina o nosso ser. Amém? Que Santa Escolástica e São Bento proteja cada um de vocês. Pode ser. Deus criou os anjos com uma missão, mas eles tinham pleno livre-arbítrio igual a gente tem. Por isso que eles... Qual é o nível do livre-arbítrio dos anjos? Total, como nós temos. Eles foram seres perfeitos, seres feitos, dotados por bens preternaturais. Só não tinha corpo, porém com plena liberdade. E essa plena liberdade, eles rejeitaram o amor de Deus. Eles falam que os anjos cometeram, sobretudo, o pecado da soberba. E é um dos pecados capitais, né, da cabeça, que mais os atacam. E eles se rebelaram contra Deus, acharam que poderiam viver sem Deus. Sim e não ao mesmo tempo. Por quê? Eles foram chamados para viver o amor de Deus. Eles foram chamados para viver essa união plena com Deus. E eles rejeitaram essa união. E não sei, assim, não sei se eles sabiam das consequências que eles iam ter. Mas com certeza sim. Mas eles acharam que ainda poderiam viver sem Deus, sem o amor de Deus. Perguntas que só quando a nossa morte... Outra pergunta sobre o pecado, né? Os pecados contra o ciclo da nossa igreja são pecados mortais também. Por exemplo, o dízimo. Havia a missa também, né? Se a pessoa trabalha, tem condição, quem que dá a saúde para a pessoa? Quem que deu o dom da vida para a pessoa? E por isso que, graças a Deus, a nossa igreja é muito sensata na hora de pedir o dízimo, né? A pessoa dá o que ela não é os 10%. Não é os 10%, mas não. Cada um precisa doar o que aquilo que o coração pede. Claro que não vai dar o restinho que oferece, mas ao mesmo tempo a gente tem que contribuir para as necessidades, ajudar as igrejas não só com dízimo, mas com suas necessidades. A igreja Nossa Senhora das Graças está fazendo uma reforma. Vamos apertar um pouquinho mais, vamos fazer a nossa doação. Quem não gasta o dinheiro com Deus, vai gastar com outras coisas. Pessoa que não gasta o dinheiro com Deus, vai gastar com o pecado. Sim. Sim. Nós podemos entender que o corpo ele é
Sim. E nós podemos ser, sim, criado pela união do homem e da mulher. A alma... Criado pelo homem e pela mulher, com a ajuda de Deus. E Deus infunde a alma da pessoa. A única pessoa que não foi criada, apenas foi gerada, foi quem? Jesus Cristo. Gerado, não... gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância de Deus Pai. Só Jesus foi gerado, nós fomos criados. Sim, sim, sim. E quando a criança é criada no berço católico e não foi batizada, acontece o óbito da criança. Para onde ela vai? Olha, a igreja não definiu ainda sobre isso não. Alguns falam do limbo, mas alguns falam pelo batismo do desejo, ou seja, a pessoa tem um desejo do batismo, mas qual que é a nossa missão? A criança nasceu, providenciar o batismo. Providenciar o batismo. Por quê? Não paga-se nada. Temos a oportunidade. Os pais são responsáveis por isso também. Eles têm que levar o batismo. Por que o batismo de Jesus não foi? Jesus foi batizado com quantos anos? Com 30 anos. Mas o batismo de Jesus não tem nada a ver com o nosso batismo. Na própria Sagrada Escrituras fala que o batismo que Jesus recebeu é o batismo de João Batista. É um batismo da conversão. Na própria Escrituras, o batismo de Jesus nós poderíamos falar que é a circuncisão. De todo judeu fazia ao 8º dia. Ou seja, o mais rápido possível. Qual que é a missão dos padrinhos da criança? Sobretudo nos tempos mais antigos. Por que tinha a figura do padrinho e da madrinha? A criança nascia, às vezes a mãe estava mais de resguardo, estava mais fraquinha. Os padrinhos e madrinhas pegavam a criança, levavam à igreja, no sacerdote, para batizar a criança. O que significa padrinho? Um pai pequeno, uma mãe pequena. Quem não fez pergunta? 5h41. Podemos ficar mais uns 10 minutinhos, mais ou menos. Já podemos finalizar? Pode fazer perguntas, gente. Sim. E quando a criança é gerada naquela Ah, sim. Sim, o que a igreja é contra a fertilização, é um ato imoral, é um pecado. Mas se vir uma criança, a gente tem que bater, é um filho de Deus. Por que a igreja é contra a fertilização? É muito complexo falar sobre, porque além de ser um método muito evasivo para a mulher e para o homem, o que eles fazem na inseminação? Tem até que estudar mais para falar mais sobre, mas basicamente, resumidamente é isso. Não é só isso, mas eles tiram 5 óvulos da mulher e pegam o espermatozoide dos homens e fazem a fecundação. Aí, 3 conseguem, 4. Aí depois tem uma seleção, vamos escolher quais são os óvulos mais fortes, quais estão mais, aí vamos colocar para crescer na mulher. Tem 4, aí pegam 2 e colocam na mulher. Fazem inseminação na mulher. E depois? E os outros 2? O que eles fazem? Descartam? Ou colocam para fazer experiência? Ou vendem? Não estou falando que eles fazem isso, não. É uma dúvida, né? Vamos fazer uma experiência. Por isso que a igreja, como isso aqui está um pouco obscuro, a igreja não aprova, é um pecado, é um ato imoral. O catecismo também fala sobre a inseminação. Não pode ser feita por um casal católico. Ah, mas o casal tem problema, não consegue engravidar e tal. Claro que Deus não te obriga a isso. Não te obriga o impossível. Ela não te obriga o possível. Mas ela te ensina, fazer uma adoção, exercer a paternidade, a maternidade de outra forma, ajudar na igreja, na catequese, ou em movimentos, ajudar nos orfanatos, exercer a paternidade e a maternidade
de outra forma. Não dessa forma aí. Mas se vir uma criança vinda desse assim, ela é filha de Deus também. Ela precisa ser batizada também, o mais rápido possível. Uma boa pergunta do José ali. A pessoa morreu, nós sabemos, né? Depois da morte, vocês vão estudar sobre isso também na catequese aqui também. Depois da morte é o quê? 2 destinos, ou o céu, ou a pessoa não quis ir para o céu. Mas como diz o meu melhor professor da PUC, né? Padre Luiz Henrique, hoje é o atual reitor, ele falava que 99,99% das pessoas que morrem, que voam para o céu, passam pelo purgatório. E é uma atitude de misericórdia, desde o início do cristianismo, desde os antigos judeus, rezar pelas almas dos fiéis, rezar pelos mortos. Com a Igreja Católica, rezar pelas almas dos fiéis defuntos. Mas a pergunta do José, se a pessoa foi para o inferno, adianta rezar por ela? Não adianta mais. Não adianta, não tem, igual os anjos decaídos, eles já tomaram a solução. Nós não queremos amar a Deus. Nós não queremos servir a Deus. Aí você fala, não, se eu rezar para fulano de tal, a gente não sabe. Os santos, a gente fala que eles foram para o céu. Poucas pessoas sabem que a gente está no inferno. Por exemplo, Judas Iscariotes. Qual que Jesus falou? Um de vós é um demônio. É melhor se ele não tivesse nem nascido. O Concílio de Trento declarou que a alma de Judas está no inferno. Pois bem, e se nós rezarmos para uma alma, a gente não sabe se ela está no céu ou no inferno? Importa, a gente tem que rezar mesmo assim, pegar a indulgência. Se não vale para aquela alma, vale para, sei lá, o padre, não vou dar esse exemplo não, o padre Anderson o padre Anderson Pereira morreu hoje, né? Foi para o céu, não vamos não. Uma pessoa, uma pessoa morreu, não é porque morreu hoje não, porque eu ia falar que morreu. Uma pessoa morreu, a gente não sabe, mas foi para o inferno. A gente não sabe, a igreja não declara. Ah, mas ela, vou rezar, você pode rezar por ela. Se ela não estiver no purgatório, as suas orações vão servir para outra pessoa importante. Oi? Sim, por exemplo, João morreu e foi para o inferno, mas ninguém sabe. Eu vou rezar pela alma do João. Eu vou fazer, esse dia tem até indulgência, né? A celebração do primeiro par, que é amanhã, celebração do primeiro par, da benção, tem indulgências, viu, gente? Ele é plenária. Pois bem, eu vou oferecer as indulgências plenárias que eu vou receber na missa de amanhã para o João. Mas a gente não sabe, ele foi para o inferno. Você foi lá, fez direitinho, aplicou para o João. Como ele está no inferno, ele não se beneficiou disso, porque ele não quis se beneficiar disso. A sua indulgência vai para o Gabriel. É seu amigo ou uma pessoa lá que vai interceder junto a Jesus e vai receber, tipo assim, vai reconhecer que você fez esse bem para ela lá. Sim. Algumas pessoas falam que sim e outros que não. Não tem um dogma que fala relativamente isso, não. A gente tem que fazer e faz a nossa parte. Fazer. Aí, por exemplo, vamos fazer a outra, faz para outra pessoa, entendeu? Não, eu faço assim, mas no caso de eu não oferecer para outra pessoa, oferecer para mim, para mim. Aí todas as minhas... Sim, se você morrer naquele dia, você vai direto. Sim. Mas pode oferecer para a gente também. Pelas culpas, por exemplo, o pecado foi perdoado. Mas ficou a pena do pecado. E as indulgências são aplicadas nessa pena.
Qual o seu nome mesmo? A Ana Carolina fez uma pergunta interessante também. Tem algum pecado que não é perdoado por Deus? Na Bíblia fala-se sobre o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É a rejeição do amor de Deus na nossa vida. É a rejeição e a persistência deste pecado de Deus, sabe? Por exemplo, a pessoa, Deus está oferecendo perdão, Deus está chamando a confissão, Deus está chamando para se entregar à misericórdia, e a pessoa se fecha totalmente. Claro que às vezes é uma fraqueza da pessoa. O próprio Jesus fala: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Claro que nós não fazemos esse julgamento. Nós não podemos e não sabemos fazer esse julgamento. Mas é esse total fechamento à lei de Deus, ou se não ir contrário à fé de Deus. O pecado que não perdoa. Por exemplo, Jesus ensinou sobre a ressurreição. Por isso que vem a questão da reencarnação. É totalmente... Quem afirma sobre a doutrina da reencarnação está indo automaticamente contrária à lei de Deus. Tem pessoas que são ignorantes, mas pessoas que são maldosas, então, que persistem nisso, que persistem nesse ensinamento. Por exemplo, a Eucaristia. Jesus instituiu a Eucaristia. Tem gente que não tem fé na Eucaristia. Não ter fé na Eucaristia é um pecado contra o Espírito Santo, porque isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Claro que tem pessoas por ignorância, foram ensinadas erradas, foram doutrinadas erradas, ou seja, doutrina estranha, ela tem uma parcela menor de culpa, mas com o tempo essa pessoa é tocada por Deus. E assim, mesmo às vezes, se ela for uma pessoa última, a gente não pode julgar, às vezes nos últimos instantes de vida dela, ela teve este tempo de fazer acolher essa palavra de Deus, acolher a verdade. Então, o pecado que não tem perdão é uma rejeição forte e contra os ensinamentos de Deus, contra a salvação. Tipo assim, Deus quer salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos. Lúcifer é o anjo decaído, é o mais poderoso. Sim. A milícia celestial. Ele tem poder de cura? O único que tem poder de cura? Que tinha o poder de cura? Não, Mas que não. está preservado ainda, será mesmo? O mal tem um certo poder material sobre as coisas. Isso é Eu assisti uma palestra do padre exorcista e ele citou isso, que o Lúcifer tem poder de cura. Eu fiquei assustadíssima. Mas não Por exemplo, se a gente voltar lá no Antigo Testamento, lá, por exemplo, os feiticeiros do faraó, ele realizava alguns milagres, transformou as coisas em serpentes, ou seja, o mal tem um certo poder material, mas bem, pode ser que fale que se tem. É o Roberto bem-vindo do estudo dessa Ô, gente, boas perguntas, mas vai ficar nos próximos capítulos, né? Hoje, senão vocês não a deixam para as próximas vezes. Vamos fazer uma oração para que Deus... E a ficha vai demorar a cair, viu, gente? Com o tempo a gente vai... Depois eu vou esclarecer umas coisas pessoalmente aqui também, tem mais uns 15 minutinhos. Então, gente, que Santa Escolástica de São Bento nos ajude a crescer na fé, nos ajude a esclarecer a obscuridão do nosso pensamento, a nossa inteligência, nós somos falhos, mas com o tempo, devido à nossa abertura, devido ao nosso amor a Deus, nós possamos andar nos seus caminhos e seguir fielmente os seus ensinamentos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhas coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.